Você está no MangacaCast, o podcast do Mangaká. Hoje a gente vai falar sobre JoJo. JoJo é muito bom, tem vários aqui podcasts sobre JoJo. Eu sinceramente gosto muito de JoJo e de Kishibe Rohan, sou fã número 1. Agora, é interessante aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast. Se você já ouviu outros podcasts nossos aqui gravados sobre roteiro, você já percebeu uma coisa, que a gente sempre bate bastante na tecla de que é muito perigoso você ter uma obra boa e você vai fazer animação e você não fecha arcos para você fazer. Talvez quando você esteja assistindo JoJo e Kishibe Rohan, principalmente JoJo, você já pegue uma época que já tem bastante episódio. Mas o que acabou acontecendo? JoJo demorou anos para ser lançado, fazendo essa questão de temporadas. Isso é um erro grave, na minha opinião, de marketing, de mercado, de tudo, de dinheiro, de tudo, de investimento, principalmente da plataforma e do autor. Por quê? Muita gente está falando sobre isso nesse momento que esse áudio está sendo gravado, porque é exatamente isso. Muita gente não está entendendo, porque numa era tão moderna, você errar numa coisa tão grotesca, né? Por quê? Você tem um produto muito bom, né? Que no caso de roteiro, aqui um podcast de roteiro. Então você tem um roteiro muito bom, né? Muito mesmo. E aí o que acontece? Você tem músicas cativantes de entrada e de final. Ou seja, está fazendo sucesso, está muito top. E aí o que acontece? Você fica, não, temporada que vem é daqui a um semestre. Foi lançado o JoJo a cada um semestre. Esse tempo é muito longo para streaming. Streaming você tem que chutar alto 2 meses, 3 meses chutando alto. Então assim, 4 meses para bater assim no limite. Então assim, e olha lá, já não dá. Então assim, para mim, na minha opinião, exatamente, eu acho que de todo mundo, né, que acompanhou desse jeito, claro que se você já pegou os episódios agora, talvez não, mas pensou nisso, porque assim, realmente, o quanto de pessoas param de assistir nesse tempo, o quanto de pessoas deixam de ser fã e quanto de outras obras são lançadas, inclusive em outros streamings, é em abundância. Então não dá para você confiar que, tipo, ou sua obra é muito boa, ou só isso vai segurar, ou que as outras plataformas não vão lançar nada legal. Não dá para confiar nisso também. Então, esse é o ponto. Você precisa... mas e se lançar uma coisa ou outra não tem problema, tal. Uma coisa ou outra não, mas sim, muitas coisas começam a fazer aquilo perder a graça e ser esquecido total. Então, outro risco grave que a gente sempre fala aqui no podcast, caso você vá fazer por temporada. Tome cuidado numa coisa muito gritantemente, que é você fazer mais de 3 temporadas. A gente sempre fala isso, né? Porque é um perigo muito, muito, muito grotescamente grave de ficar uma porcaria. Não foi diferente com o final de JoJo. O final da 4ª temporada de JoJo, nitidamente eles não sabiam o que fazer. Porque começa o padre ali, o stand do padre muda várias vezes, começa a ficar uma coisa assim, sabe? O padre nunca é derrotado e tal. Aí, do nada, o menininho que era o mais mongoloidinho ganha, sabe? E os caras mó foda não ganham, sabe? Uma coisa totalmente tipo, desesperamos, precisamos terminar aí e tal. E aí muda a realidade, e a realidade... Daí o rapaz não conhece, aí vai encontrando... Assim, eu vou ser bem sincero, no quesito mensagem é muito top. Por quê? Quando você quer passar uma mensagem de que nada é sem querer, de que tudo é uma questão de destino, e que o destino é laçado tanto pelos deuses como pela questão emocional, né, pelo impacto emocional. Às vezes você é muito próximo de alguém emocionalmente, você tem emoções fortes com aquela música, com aquele filme, com aquele desenho, com aquele série, com aquele ator, com aquela atriz, com aquela não sei o que. Enfim, você tem uma emoção com aquela marca de bombom, que seja carro, enfim, moto. Quando você gera emoção, é claro que isso interliga seu destino com aquilo, a famosa lei da atração. Mas o ponto é que, além de mostrar isso que é legal, a obra também focou muito nessa questão de, tipo, não interessa a realidade paralela, você vai cair sempre nos mesmos amigos, nas mesmas coisas. Eu gostei muito dessa parte do roteiro, mesmo sendo um final ali que eu achei bem ruim pro nível da obra. A obra é épica e o final realmente é como Death Note, né? Depois fica difícil de fazer o final. Ou faz um final pensado antes, ou você vai chegar no último episódio, nos últimos episódios, precisando fazer um final de qualquer jeito. Então, esse é o ponto que ficou muito gritante em JoJo.
Por exemplo, Kishibe Rohan, faz mais de ano que foi lançado. Ou seja, precisa demorar tanto para lançar uma segunda temporada, sendo que é tão top? Não. Aí depois vai ficar enrolando, vai lançar 4, 5 temporadas, 7, 8 temporadas. Aí no final precisa finalizar, não tem, às vezes o investidor saiu, alguma coisa assim. E aí, ou a graça do roteiro já acabou, e aí você não consegue, você vai ter que fazer um episódio muito ruim. Essa é a temática, geralmente. Isso eu não gosto, sinceramente. É isso que eu tô falando. Por quê? Porque vai esticando, 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 aí precisa fazer um final. Ou seja, ao invés de esticar tanto, corta já na parte, evidentemente, né? Faça menor a obra e fecha o arco. A gente sempre fala isso, fecha o arco. Fez um roteiro legal, fecha o arco. Fechou a primeira temporada, fechou a história. Fechou a segunda temporada, fechou a história, assim sucessivamente. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima temporada, fecha os arcos. Entendeu? Fez um filme, fecha o arco. Simples. Fez um one shot, fecha o arco. Por quê? Ah, mas se eu quiser fazer mais. Gente, é óbvio que essa técnica até uma criança entende. É a técnica de roteiro básica para o mundo moderno. Por quê? Porque aí você quer fazer outra coisa, você puxa algo ou cria uma história nova. Por exemplo, sempre fica uma brecha da história de algum personagem, o passado de um personagem, se o personagem vai casar, se o personagem engravidou, se o personagem mudou de profissão, enfim. Sempre tem brechas, entendeu? Aparece um novo vilão, aparece um novo não sei o quê. Sempre dá para fazer brechas. Sempre ficam brechas. E sempre dá para fazer coisas criativas em cima disso, puxando de trás ou criando algo novo. Então não tem lógica essa questão da pessoa ficar, e se eu fechar o arco, como que eu vou fazer o próximo, né? Que é o medo, evidentemente, de quase todos os autores. Isso é ridículo, porque no mundo moderno não tem como você ter medo dessas coisas. Você precisa ter fechar arco. Esse é o segredo. Por quê? Se você não tiver mais investidor, pelo menos ficou top. Uma temporada, duas, não interessa, 3, 4, ficou top. Fiz 5 temporadas, fiz uma temporada, ficou top. Esse é o ponto, entendeu? Aí você não fica dependendo de investidor. Imagina, daqui 2, 3 anos a pessoa lança mais uma temporada, ninguém nem lembra na maioria das vezes. Então é muito perigoso, a não ser que seja filme. Se você lança tipo Fatal Fury, que são 3 filmes, aí é outra história. Entendeu? Aí é outra história. Por quê? Porque aí você consegue fazer um filme, aí no outro ano outro filme, assim sucessivamente. Só que também são 3 filmes, né? Não é 7, 8 filmes, 10 filmes. É 3 filmes, então é uma coisa mais racional. Então, veja que... e sempre fecha o arco. Tem um filme do Fatal Fury 1, fechou o arco. 2, fechou o arco. 3, fechou o arco. Não fica arco em aberto, tipo história em aberto. Não fica.